Abre aí, 1 Samuel, no capítulo 22, o verso 1 e o 2, diz o seguinte, e eu vou estar falando sobre honra, vou estar tentando, de uma forma bem breve, eu vou estar tentando trazer um conceito importante nessa noite, que vai valer todos os dias da nossa vida, para as pessoas que nós convivemos. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida nessa noite. Em 1 Samuel, no capítulo 22, o verso 1 e o 2 diz o seguinte: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Até aí. Davi estava, nesse momento, fugindo de Saul. Davi havia sido ungido pela parte de Deus, o novo rei de Israel. Mas Saul, que era o rei, que era a pessoa cheia de autoridade, de honra naquele momento, havia sido afastado por Deus, porque ele teve uma sequência de desobediências ao Senhor, e o Paulo Silva falou sobre a desobediência, né? Ele falou muito sobre aquela palavra dele, sobre nós obedecermos ao Senhor, e enfim, usou muito Saul naquele momento, mas Saul desobedeceu muito e foi afastado pelo Senhor. Deus consagra a Davi o novo rei, só que tinha um detalhe: Saul queria a todo custo acabar com ele, acabar com a vida, literalmente matá-lo, eliminar a vida dele, e ele foge, e ele se esconde, e ele se retira numa caverna, a caverna da cidade de Adulão. A vida dele já não estava fácil, porque o rei, a quem ele admirava, amava e honrava muito, e honrava demais, esse rei queria matá-lo. E ele dizia aquela célebre frase que nós usamos muito, às vezes até erradamente: como eu vou me levantar contra o ungido de Deus? E ele dizia: não, cara, não posso me levantar contra Saul, eu não posso me levantar contra o cara que, embora já tenha sido afastado por Deus, continua em autoridade, continua em posição, está errado, está muito errado, mas quem vai lidar com ele, de fato, vai ser o Senhor no seu tempo. Eu preciso me levantar no meu tempo, no meu momento, e até que isso aconteça, eu vou me retirar. Davi estava triste, Davi estava magoado. Por que não dizer que Davi estava até em depressão? Por que não? A gente não sabe o momento da angústia, profunda angústia de Davi, por não conseguir honrar, porque na verdade ele não queria o trono, ele queria, eu tenho certeza, era poder ficar ao lado de Saul e dizer: cara, eu vou te honrar até os últimos dias da tua vida, o dia que tu não estiver aqui, aí então eu assumo, mas até lá eu vou ser teu filho, eu vou ser como um filho para ti. E esse cara, quem ele amava, quem ele admirava, a quem ele deu até a sua energia, a sua força, a quem ele serviu, esse cara eu queria matar. Por que não dizer que Davi até estava em depressão? Não é muito diferente de muitos líderes hoje. Eu recebi aqui da Anice, né, estava em Santa Catarina esses dias, ela participou de uma ministração lá no Mevan, muito legal, e eles compartilharam um índice que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, um índice feito numa pesquisa de líderes de pastores mundialmente, feita, tá? E a pesquisa diz o seguinte: que 70% de pastores têm ou lutam tudo bem aí, irmão? Passou? Tá tudo certo? 70% dos pastores, dos líderes, têm ou lutam contra a depressão. É um índice altíssimo. 81% dos pastores afirmam que o ministério tem afetado, o servir, o trabalho ministerial, tem afetado negativamente as suas famílias.
de alguma forma tem afetado negativamente as suas famílias. E 72% deles, 72% dizem não ter um amigo próximo. É quase que inadmissível você achar que uma pessoa que vive cercada de gente pode ter problemas semelhantes a esse aqui. Mas tem porque o camarada se doa tanto, e ele se dedica tanto, e a vida dele é totalmente altruísta, ou seja, dedicada ao próximo, dedicada ao outro, que na realidade, às vezes, ele não lembra nem de si, não cuida nem de si, não cuida como deveria ou como poderia cuidar da sua família, porque ele está muito ocupado servindo o próximo. E quando ele vê, ele está rodeado dos seus conflitos, das suas dúvidas, dos seus temores, e ele não tem nenhum ombro para chorar, ele não tem nenhum amigo para ligar, ele às vezes não pode, às vezes até com vergonha, ele não compartilha da sua fraqueza, porque às vezes vai achar que alguém pode pensar algo negativo dele, uma vez que ele é o super-herói, uma vez que depois de Jesus na terra tem que ser ele para resolver todos os problemas. Ali chegam todas as ligações, todos os problemas, todos os e-mails, todas as dificuldades de todo mundo, e o camarada rebate, aceita como uma esponja, e só pode deixar passar o que de fato precisa, e tem que reter absolutamente tudo. Esse era um líder que também era Davi. E se não bastasse a situação que ele estava, se não bastasse o drama pessoal, o drama pessoal que ele vivia, ele vai para uma caverna para evitar que fosse morto, basicamente isso. Ele vai chorar sozinho numa caverna para evitar que Saul, o rei a quem ele amava, a quem ele admirava, a pessoa a qual ele estava dedicando a sua vida, aquele cara a quem ele disse, deixa que eu mato esse filisteu gigante, Saul, deixa que eu mato, fica tranquilo, deixa que eu resolvo, ninguém vai se levantar contra o Deus de Israel, não, esse filisteu aí está mentindo, incircunciso, vou acabar com ele, o que eu tenho é uma pedrinha, mas é o que eu preciso. É só o que eu tenho, é só o que eu sei fazer, Deus vai usar isso aí. Aquele Saul que disse, então tá, Davi, pode ir, depois eu dou a mão da minha filha. Esse cara queria matar ele. Se a situação já não fosse difícil, ao redor dele, quando ficam sabendo que Davi estava na caverna, só junta gente boa para com ele. Juntou gente boa, da onde tinha e da onde não tinha. Pensaram, cara, onde é que está Davi? Nós vamos lá, porque ele é um baita líder. E é nesse cara que eu quero me espelhar. Juntam-se com ele. Juntam-se com ele. Os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes. Só a nata junta com ele. Esse povo junta, vai para a caverna e diz assim, por favor, cara, ministra a nossa vida. Qual é o teu problema? Eu estou em dívida até aqui, a Jota quer me pegar. E tu, qual é o teu problema? Cara, meu casamento está arrebentado, meus filhos. E tu? Cara, eu estou enfermo. A Bíblia não diz que se juntaram a ele gente corajosa, valente, que ia ajudar a levantar o camarada, botar o cara lá em cima para dizer, não, tu é ungido, nós vamos estar contigo, nós vamos te servir, nós vamos andar juntos, até o dia que Deus te levantar, nós estamos aqui para te servir. Não! Nada de encorajador, nem uma luz no fim do túnel da vidinha. Esse povo se junta com ele, esperando receber de um camarada que estava na lona. Interessante, né? Esse povo não queria dar nada, esse povo só queria receber. Esse povo não foi lá para apoiar, esse povo foi para sugar. Esse povo não foi lá porque queria compartilhar algo, esse foi lá porque queria receber algo. Não muito diferente da igreja hoje. Sabe o que ele faz?
a única coisa que ele sabia fazer. Ele vai para Deus. Ele pensou assim, cara, eu estou nessa caverna para buscar Ele, porque eu não estou bem. Eu posso ensinar esse povo a buscar no mesmo lugar que eu busco. Eu não tenho nada para dar para esse povo, mas o que eu tenho eu vou dar. O que eu tenho, o que eu sei, que é ensinar esse povo a buscar na mesma fonte que eu busco, a entender a mesma coisa que eu estou entendendo, a adorar o mesmo Deus que eu adoro, a clamar para o mesmo Deus que eu clamo, eu posso ensinar esse povo. E acontece que esse povo aprende isso. 400 em problema, 400. Nós devemos estar aqui hoje, talvez, não dá 300. Homens. É sinal de que junto com esses homens, tinham mais as suas famílias. É gente com problema. Para sentar aos pés de um cara que está buscando resolver os seus próprios conflitos. E juntos eles criam uma atmosfera de buscar no lugar certo, de buscar na fonte, do único que poderia resolver os seus problemas. Ninguém mais poderia resolver os seus problemas. Não havia nação, não havia povo, não havia líder, não havia profeta, não havia ninguém. Havia Davi com um coração sincero. E esse cara consegue criar uma atmosfera tão única naquela caverna, tão diferente, que esse povo começa a ser transformado pela presença de Deus. Esse povo começa a ser transformado de uma forma tão única e verdadeira, que de repente, Davi já não tinha só os problemáticos. Daqui a pouco ele começou a ter outros líderes, daqui a pouco ele começou a ter famílias, e daqui a pouco ele começou a ter amigos, e daqui a pouco ele começou a ter um povo que andava com ele. E segue a vida de Davi. E da vida de Davi começa a ser transformada, e vai longe essa história, até o dia que Saul morre em guerra, até o dia que, enfim, de forma trágica, terrível, a cabeça de Saul é cortada, é levada em bandeja para outros deuses, uma coisa terrível. De um jeito mais esdrúxulo que poderia acontecer, assim é o fim de um grande homem e um grande guerreiro chamado Saul. Nesse momento, Davi é consagrado rei. E ele se torna um dos grandes guerreiros da história. E até hoje contam-se histórias em todas as nações, cristãs ou não cristãs, das vitórias desse cara chamado Davi. E ele vira um grande rei, e um rei, não um rei blindado, não um rei com um corpo fechado, não um rei perfeito, mas ele se torna um rei segundo o coração de Deus. E acontece um episódio impressionante na vida de Davi, que é narrado um pouquinho mais adiante. Eu quero que você abra 2 Samuel 23, 16 e 18. 2 Samuel 23, o verso 16 e o 18. Segundo Samuel, capítulo 23, o verso 16, diz o seguinte: então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber dessa água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a sua vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. E foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Davi cresceu tanto, Davi evoluiu tanto, que ele tinha um povo ao redor dele, uma tropa de elite, chamado os valentes de Davi. Eram mais ou menos 30, mas 3 deles eram do batalhão suicida, sabe como é não? Daqueles que se atirar na frente de uma bala para ver se a bala furava, sabe como é?
daqueles que diziam assim, não, eu vou sem colete, porque sem colete tem mais adrenalina. Assim, 3 que não conheciam perigo, 3 que desconheciam limites, 3 com características muito distintas. Um deles, o MEF me ligando aqui no pleno culto, lá do Canadá, filho do pastor, né? Todo dia ele liga para mim, se ele não liga para mim, liga para o Anderson. Daí o Anderson não atendeu, ele deve ter ligado para mim aqui. MEF, estou no culto, cara. Esses 3 desconheciam o perigo, totalmente. Teve um dia que Davi estava fora da cidade, e ele estava com muita sede, e ele fez um comentário. Com eles, aqueles amigos, Davi tinha amigos. Esses caras, ele fez um comentário com eles, cara, que sede, deserto terrível, calorão, morro, pedra, poeira, só o que tinha. Cara, sabe aquela cidade lá? Lá onde é que tem os filisteus, de novo os filisteus na vida de Davi, né? Tem uma história, ele tem um quê com os filisteus? Cara, tu sabe que lá dentro, bem dentro do povo inimigo, lá dentro tem uma cisterna, tem um poço de água fresca. Eu conheço aquele poço, que essa água, cara, uma água. Provoque a sede até não aguentar mais. Quem é que viu essa propaganda já? Levanta a mão. Estão velho pra caramba, cara. Davi disse, cara, tô com sede. Imagina nós tomando aquela aguinha. Tá, bora, vamos deixar de sonhar, vamos trabalhar. Aqueles 3, um olha para o outro assim. Vamos lá buscar a aguinha no poço, no meio dos filisteus. Não é um exército, os 3 do batalhão da elite, a elite da elite. Os 3 vão pegar água para Davi. Davi merece essa água. Nós vamos pegar ela, porque nós temos que honrar o cara que tem honrado com a gente. Esses caras foram sozinhos no meio do campo do inimigo, tiraram água da cisterna e levaram para Davi. Davi, dá uma olhadinha que a gente tem aqui. Davi entra em choque, porque passa pela cabeça dele, ele conseguiu imaginar aqueles 3 suicidas no meio do campo lá. Ele conseguiu imaginar aqueles 3 se divertindo com a adrenalina, dopados com a adrenalina da emoção, da luta, da guerra, pegando água. E ele disse, vocês estão loucos, cara. De como, por quê, da onde vocês tiraram isso? Eu não pedi para vocês pegar. Eu disse, cara, mas tu merece o melhor. E por ti nós fizemos isso. Cara, eu não posso tomar essa água. Pode? Não. Porque se eu tomar essa água, foi o que nós lemos, é como se eu estivesse tomando o sangue de vocês que arriscaram a vida. Cara, vocês não têm noção, eu não sou para tanto. Não, tu é assim não, cara. Pessoal, eu amo vocês, eu agradeço, mas eu vou levantar essa água para alguém que merece mais. Porque eu amo tanto vocês, que eu não posso tomar essa água, por amor a vocês. Obrigado pelo amor a mim, mas por amor a vocês eu não posso tomar essa água. Eu levo a água para quem merece mais. Ele consagra a Deus a água. Que interessante isso, né? Esses guerreiros eram tão guerreiros que um deles uma vez ficou com cãibra na mão de segurar a espada, de lutar. Tirava a espada da mão dele e continuava assim. Um deles matou 800 com uma lança. Não de uma vez, tá, povo? O cara fica imaginando os 800 na fila e o cara atira, né? Não. Esse era o tipo do povo. Esses eram os tipos de guerreiro. Esse povo eram guerreiros dos guerreiros dos guerreiros. Sabe onde é que esse povo foi formado? Sabe de onde esse povo veio? A gente achou que esse povo veio prontinho do exército de Saul, que agora passou a ser o exército de Davi, né?
A gente achou que esse povo veio prontinho dali. Eu também achava que esse povo era uma herança de Saul. Sabe de onde que esse povo veio? Esse povo veio da caverna, os 400, com problema, endividados, em dificuldade, que foram amados de forma incondicional, que foram recebidos por Davi, que foram pastoreados por Davi e que viraram homens, muito mais do que homens, viraram guerreiros, muito mais do que guerreiros, viraram a elite. Esses caras que se preocupavam com a sede de Davi, esses caras que se preocupavam com o mais importante, que era a sobrevivência básica do camarada que tem dado a vida por eles. O nosso trabalho, e preste bem atenção nisso, o nosso trabalho, o seu e o meu, como valentes de Davi, que têm recebido a instrução e que têm sido amados e que têm sido instruídos e que têm sido protegidos e que têm recebido cobertura de oração e que têm recebido um preço que você nem sabe o quanto custa ser pastoreado, você não sabe o quanto custa para alguém pastorear, você não sabe, não tem noção nesse preço. O nosso trabalho é levar a taça. O nosso trabalho é levantar a taça de honra até o líder. E o trabalho do líder é levantar essa taça mais alto até Cristo.